Boa noite, mais um Fala Dedê aqui. Hoje são dia 6/11/2025. E mais uma vez, né, o que acontece? Eu estava aqui para deitar e comecei a meditar. Essa semana foi uma semana assim muito legal. Eu contei a minha história em 2 reuniões desde o início que eu comecei a minha caminhada em buscar o conhecimento da verdade, a crença naquilo que realmente é verdade. Aí, o que acontece, né? Eu nasci como todo ser humano e nesse nascimento, o que acaba acontecendo? Eu vou para a escola, eu tenho os grupos de amiguinhos, aí eu vou se os pais eles são ateus, ou se são religiosos, professam alguma fé, são espíritas, ou se são católicos, ou se são evangélicos, são judeus, o que acontece? A criança, desde cedo, ela é bombardeada, no bom sentido, de informações. As crenças que são criadas dentro de um ser humano é em função das informações que ela recebe. Dentro das informações é que ela vai formando a crença. E aí, por exemplo, quando eu, como um pai, sou ignorante em vários setores, circunstâncias, em várias situações da vida, eu vou passar essa ignorância para outro. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. E aí o que acontece? Eu fiquei pensando sobre isso. Hoje, a minha grande luta esses anos todos é o quê? Destruir crenças. E aí quando eu falo crença, não tem nada a ver com religião. Crença é o quê? É acreditar em algo. Se a pessoa escuta o tempo todo que o homem ele veio do macaco, se ele acredita nisso, ele definiu uma crença nessa sugestão, né? Foi de um Big Bang que explodiu e o mundo apareceu, criou? O que é isso? Então são crenças. Um pai que é espírita, a mãe que é espírita, ela vai passar esses valores para a criança. Bom, mediante a isso, eu comecei a perceber o seguinte, que todas as crenças, e aí que eu digo crenças, não é quando eu estive estudando, onde o médico falou, olha, se cortar a carote daqui, vai sangrar, se você vai morrer. Isso é técnico. Eu tenho até que acreditar nisso. Você quer ver uma outra crença que é verdadeira? Olha, não pode pular pela janela. Se você brincar de super-homem, você não vai voar, você vai cair. Ah, mas eu sou católico, eu sou evangélico. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos para me sustentarem. Tem nada a ver. Pode ser ateu, agnóstico, judeu, muçulmano, evangélico. A lei da gravidade, essa é a verdade. Se pular, cai. Se eu pegar um corpo aqui, soltar, ele vai cair para o chão. Então, enquanto as pessoas não acreditam na verdade, elas têm o risco, a criança, enquanto não acredita na verdade, ela tem o risco de pular. Mas eu estou falando isso para vocês por quê? Porque como a mentira, ela é nojenta, como ela leva ao sofrimento, como a mentira, ela não faz parte daquilo que é santo, que é puro, que é bom, que gera bom fruto. Não é.
É abominável a mentira, ela traz discórdia, divisão. A mentira é terrível. E desde criança, várias crenças mentirosas foram passadas para mim e para o montão, e todo mundo que nasce. Tem gente que faz aquele sinal da cruz aí, nem sabe por quê. Mas o pai fazia, o avô fazia, a avó fazia, o bisavô fazia, e foi passando. Não sabem nem por quê. A cruz, ela representa uma forca. É um sinal de maldição, de morte. Porque a cruz, no sentido da palavra de Deus, da Bíblia, aquele que morria na cruz era maldito. A forca, por exemplo, era feita para os criminosos. Muitos faroestes enforcavam. Que é para quê? Para o bandido, ladrão e roubo que mata. E a cruz não era um presente, não era uma boa morte, era uma morte indigna, maldita. Eu não me amaldiçoo, essa é a minha crença, eu já tenho esse entendimento, mas antes não. Então, eu percebi uma coisa, que o meu fundo de poço que eu cheguei, no final as minhas crenças me levaram para o álcool, para drogas, prostituição, para armação, ganhar dinheiro fácil, negociatas. Hoje eu consigo ver que como é que a pessoa ela acha que a pessoa é um bandido, ele rouba, ele trafica, mas ele tem muito dinheiro, ele aparece com carrão, ele está mandando. E lá dentro há um conflito. Não, mas o cara é gente boa. Chegou aqui e falou que eu resolvo tudo. Então, a verdade é que eu cresci numa corrupção terrível. O meu crescimento, eu recebi muitas mentiras. Muitas. E meus pais não tinha como me dar a verdade. Porque eu digo para vocês uma coisa. O que é que eu busco hoje? A verdade. Sabe, tem muitas igrejas por aí, tem muitos centros espíritas, tem muitas faculdades, colégios, que as pessoas, elas vêm com crenças. E aquele que cresce, ele, pela eloquência do homem, acaba se corrompendo. Se corrompendo. Então, olha que coisa sana. Só a verdade liberta. Já viu aquela história de o passarinho passou 20 anos na gaiola, aí tu abre a porta, tira ele, bota ele ali na frente da gaiola, fala para ele, voa, você tá livre. Ele fica ali e aí ele volta para a gaiola. Então, na verdade, ele tá livre, mas continua enjaulado, ele continua preso, né? Tem várias passagens com isso, a água para o cavalo. E, aliás, se você começar a pensar comigo aqui agora, caramba, a pessoa trai o seu cônjuge. Aí dão um nome pejorativo de corno. Corno significa chifre. Corno significa chifre. E tem até um sentido para chifre. Ele representa, em algumas literaturas, representa. Na Bíblia, por exemplo, representa poder. Não tem nada a ver com a pessoa ser boba, desculpa o termo, otário, babaca, fraco, frágil. Tudo aquilo que a gente conhece, você que está me escutando sabe.
Quantas vezes tem piadas, tem tudo. O cara é corno. E, na verdade, ele tem até poder de não trair. E o outro é que é mau caráter. Agora, lembra do que eu falei do passarinho? Eu só sou livre se realmente eu vivo, acredito, sinto, como eu estou falando para vocês. E se acontece comigo, eu consigo não ser abalado pela mentira. Eu sou abalado pelo ato, mas não pela mentira. Porque, como eu falei, a mentira, ela está sempre o tempo todo fazendo o quê? Levando a pessoa para sofrer. E aí já não basta a pessoa que, pegando esse exemplo da traição, traída, e se ela gosta do outro, sofrimento, da perda, da infidelidade, né? A traição, ela é tão séria e tão nojenta, que quando acontece entre bandidos, dá em quê? Dá em morte. Em gente boas também dá morte. Mas a verdade é que a traição é nojenta, o sexo é fantástico, mas a traição, quem gosta de ser traído? Mas o problema é que o registro disso veio para quê? Eu vou ter que lidar com outras coisas, que quando eu percebo, tem pessoas em depressão, paralisa a sua vida, não se relaciona de novo, ou ela se acha como se o outro, o poder de quem ela entrega na mão do cônjuge que traiu. E acaba a vida para ela, depressão. E já era. Então, eu estou mostrando aqui, querendo mostrar sobre a mentira, as crenças que nos são ensinadas desde criança, que não pode ser bom. Uma vez meu filho chegou lá no colégio, pequenininho, aí falaram de Papai Noel, ele falou, esse é o Capitão de Vermelho. Eu digo para vocês aqui, tranquilamente, não quero ofender ninguém, não quero nem entrar, mas hoje, eu tenho certeza que eu conheço a verdade. E se qualquer um aí que me escutar, não precisa me desafiar. Eu só quero o seguinte, se você me falar que existe Papai Noel, beleza, eu peço perdão. Mas Papai Noel é mentira. Eu tenho um outro filho que chegou em casa, quando chegou lá falou que Papai Noel era São Nicolau, que não sei o quê. Eu fui no colégio na hora. Eu falei, a senhora diz que é professora de religião para dizer, para ensinar na sala para crianças que Papai Noel é São Nicolau, vem com uma história, é isso. Pessoal, agora eu vou dizer para vocês, no meu sofrimento, eu tive que ir atrás da verdade, porque só ela ia me libertar. Eu não tinha mais como continuar. Era sofrimento atrás de sofrimento, angústia, medo, tristeza. Olha, depressão. É o que gera as crenças mentirosas. Quantas pessoas hoje que estão num apartamento próprio, que são bonitas, e estão só ali, e não sabe nem porquê. Aí diz que está brigada com Deus, se sente rejeitada, acha que não tem mais sentido a vida, que não tem luz no fim do túnel. Tudo mentira. A verdade é essa. A verdade é que é bem-vindo ao mundo dos humanos, somos todos humanos. A verdade é que não encarar que nesse corpo eu posso chegar e passar pela morte? Posso. Não querer enxergar que a morte é inimiga? A morte é inimiga.
entender quem eu sou, feitura dessa que penso, uma máquina dessa que o ser humano, e acabou, 80, 90, 100 anos e acabou? Como é bom acreditar na eternidade. Faz bem. Dá até tranquilidade. Vai passar. Hoje eu estou dividido aqui com vocês, mas daqui a pouco eu não estou mais aí. Tomare que alguns consiga conceber a verdade. Um chamado, vamos dar o nome de despertar espiritual, não tem nada a ver com religião, mas um estágio na minha vida de crer, de começar a sentir e fazer coisas que eu nunca criei, nunca fiz e nunca senti. Como é que acontece isso? É quando eu começo a ter contato com a verdade. Tem gente que acha que matar tá tudo bem, adulterar tá tudo bem. Tem gente que acha que, não, meu pai me machucou, meu pai é mau caráter, minha mãe é mau caráter. Não, e não honra eles, né? Tem gente que fica só cobiçando as coisas dos outros. Então existe princípio como o do anonimato, como o princípio da honestidade, da boa vontade. Princípios, eles geram bons frutos, ou seja, bons resultados. Quando eu sou humilde, me gera paz. Eu não me sinto melhor do que ninguém, não me sinto pior. Eu estou na condição de humano, enquanto o outro também. Eu tenho muita compaixão, eu tenho muita misericórdia, porque eu recebi muita compaixão, eu recebi muita misericórdia. Essa é que é a verdade. E aí, sabe, a gente começa a se encontrar num mundo onde está cheio de crenças mentirosas, deturpadas. E começando, hoje eu vi uma notícia que isso só pode ser fake, que o prefeito de Nova York vai desprender, acho que não sei quantos milhões de dólares, 65 milhões eu acho, 85, um negócio desse, para mudança de sexo de crianças. Meu Deus do céu, misericórdia, né? Puxa, esse eu falo, é uma pessoa que é tomada pela mentira. Tomada pela mentira. Agora eu vou falar aqui para vocês, que já está com 18 minutos. A Bíblia tem um momento nela, que é em Deuteronômio 6, que é o Shema Israel. Shema Israel é o quê? Ouve Israel. Aqui, ele está falando para o povo. Ouve. Dai ouvidos. O que significa isso? Não é escuta o que eu estou falando, não. É escuta e bota em prática. Obedece. E aí ele fala assim, ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Muita gente não compreende essa palavra. E essa palavra, quando Deus fala, ouve, povo, eu sou o único Deus, ele diz. E quando ele fala, amarás, pois, o teu Deus com toda a força, coração, com toda a tua alma. Quando ele fala, me ama acima da tua mãe, teu pai, teus filhos, de todos os teus bens, ou seja, eu sou o primeiro. Deus não está competindo com ninguém. Ele não está nem aí com mãe, pai, prefeito, governador, presidente, filho.
A gente pode amar quem a gente quiser, ele quer mais até... Poxa, ele diz que se a gente tiver de dever alguma coisa aos outros, é o amor. Mas quando ele fala isso, ele está falando, me obedece. Pode ser louco pelo teu filho, pode ser louco pela tua esposa, mas tem que obedecer a mim, Deus fala assim. E os que me obedecem, Senhor Jesus também ratifica isso lá no Novo Testamento, são os que me obedecem. Dizer que ama Deus, que ama Jesus, e não faz o que ele manda, ele só cruza os braços e fala, pô, ele não me ama, ele não me obedece, ele não crê no que eu digo. Ele não crê que o que eu falo é a verdade, é bom para ele, liberta. Mas aí tem um montão de católicos, evangélicos, judeus, estou falando aqui, e muitas seitas que creem na Bíblia. Porque a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, é igualzinho, é o mesmo do católico, do evangélico e de algum que tem alguma seita. A Berit Hadashah também. Olha, Novo Testamento e a Antiga Aliança e a Nova Aliança é o livro do católico e do evangélico. É o livro do judeu messiânico. Daquele que não é messiânico e ortodoxo, eles até falam que Jesus é um grande profeta. Só não fala que é o Mashiach. Então preste atenção. As coisas que estão escritas aqui, as pessoas não sabem. Por isso que ele vai dizer assim. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês. Quando eu disse que o meu fundo de poço estava tão grande e eu cheguei num local pedindo ajuda. Mas eu fui em todos os locais. Eu fiz encontro católico, eu fui em centro espírita, eu fui em Preto Velho, eu fui em vários lugares, porque eu estava sofrendo. Mas chegou numa hora que eu me deparei com princípios de Deus. Os princípios de Deus, eles são semelhantes, como eu disse, à lei da gravidade. Essa é a verdade. Não é não, Vanderlei. Eu vou pular e tu vai ver. Eu não vou cair, eu vou andar no ar. Papai Noel voa, por que eu não vou voar? Então, o que acontece? É isso que Deus está falando. Me obedece. Toma ciência do que eu digo a respeito de todos os assuntos que tem no mundo, na nossa vida. Porque ele diz que não há nada novo debaixo dos céus. Deus não está despreparado para falar de política, de sexo, de qualquer tipo de assunto que é controverso, né? Quando fala de LGBT, negro, deficiente, tudo aquilo que as pessoas trazem como preconceito, Deus tem aqui a palavra. Ele tem a palavra aqui. Já começa logo de cara, ele não faz acepção para ninguém. Ele vê coração, ele não olha a pessoa, se é branca, preta, se é bonita ou feia, no nosso conceito. Para ele, ele não faz. Mas as pessoas, tem muitos que não acreditam no que ele diz. Então, quando eu cheguei, que eu estava sofrendo, e que eu vi que ali tinha os princípios, que eu tomei ciência, eu falei, meu Deus, essa é a verdade. Qual é a minha luta hoje? A minha luta hoje é viver a verdade. Por que eu sofro ainda? Porque volta e meia eu não consigo viver a verdade. Não é crer. Para mim já está fácil crer. Mas muitas vezes eu me pego quando eu vejo.
repetir uma mentira. Porque muitas coisas que eu faço eu acho que vai me dar prazer, vai me dar alegria. E só dá angústia, só dá tristeza, depressão, desânimo. Hoje eu tive com uma pessoa que falou assim, pô, uma depressão, não conseguiu, tu sumiu. Não conseguia sair de casa. Por mim eu não abria nem a janela. Aí eu escutei aquilo. Aí eu digo para vocês, meu Deus, por que ele está assim? Eu na minha cabeça eu falei, por isso que o Senhor na sua palavra, não há impossíveis para Deus. Não há. Basta somente crer. Eu sou liberto. Eu tenho esse despertar. Eu começo a fazer, sentir e acreditar em coisa que eu nunca fiz, senti, eu acreditei. Porque pode dar o remédio que for para ele, pode fazer o que for. Mas se ele não continuar na caminhada, destruindo, como diz a Bíblia, existem crenças que ele chama de sofismas. Imagina uma porta de madeira. Eu meto o pé e arrombo. Agora imagina uma parede de um prédio de concreto dessa largura. Tu acha que eu meto o pé e quebro? E entro? É isso que ele fala, são sofismas. Mas ele diz que tem alguém que tem poder para destruir qualquer sofisma. Ele tem um exocele, ele tem uma bomba atômica que nada fica em pé do que é bom, do que é ruim. Então, o que eu tenho que fazer comigo? E o que eu estou fazendo hoje comigo? Eu estou simplesmente me submetendo e buscando. A Bíblia nos orienta, o limpo, limpe-se mais. Eu tenho que buscar a verdade, eu tenho que andar na direção da verdade. Qual é o caminho da verdade? Qual é o caminho que leva para a vida em vez da morte? Eu tenho que ir para a luz. Existe um caminho, a verdade e a vida. É a palavra, é Cristo. Ele vem encarnado, mas ele está aqui na sua palavra. E aí ele diz assim, então quando eu fui buscar ajuda do meu sofrimento, eu me tornei esse aqui que ele vai orientar. Imagina se todas as crianças tivessem pais que simplesmente amam a verdade. Aí eles iriam fazer isso, os pais, ó. Vou repetir do 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Isso com a criança. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E aí ele começa a continuar aqui a discorrer. A responsabilidade de dar crenças verdadeiras que vai fazer um filho digno, que vai fazer um ser humano digno, íntegro, útil. Eu, egoísta, egocêntrico, cheio de mania de grandeza, sensível, recebo meus filhos. E aí começa a ensinar para eles o quê? Qual o caminho que eles vão andar? Aí eu ensino para eles exatamente tudo que alimenta essa doença. Aí já boto ele para tudo. Tem que ser o melhor, tem que dar pancada em todo mundo, tem que ter as mulheres todas. Aí,
tem Natal, Papai Noel vai vir, vai ganhar presente. Trabalho. Quantos pais trabalham, se esforçam, ficam arrasados, em deprê, e dizem: eu não vou poder dar um presente no Natal para o meu filho. Ah, consegui. Me deram um carrinho de plástico de R$2. Vou dar para ele. Vou botar lá porque vou dizer que o Papai Noel vai ganhar os louros do carrinho de plástico. Papai Noel, não Deus. Noel, não Deus. É isso. É isso. E aí o cara tá arrasado na mentira. E o que o filho precisa é dos princípios na vida dele. Mas ele tá arrasado. Ele não tem base, ele não tem uma crença estruturada. Não tem. Não tem uma crença estruturada. E aí o que eu preciso fazer comigo? Eu preciso ser essa criança. E como meu pai, carnal, biológico, já nem está mais aqui, mas antes não estava dentro das verdades, no meu sofrimento eu fui buscar e tenho agora um pai que não me engana, que não me mente, que fala para mim aqui como eu tenho que lidar com dinheiro, como eu tenho que tratar minha esposa, como eu tenho que ser na relação sexual, como eu tenho que ser com os meus amigos, como é que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Ele fala para eu ficar satisfeito com o que eu tenho, com quem eu sou. Eu rejeitei muito meu corpo, eu rejeitei muito a mim. Eu não fui ensinado nem a me amar, a valorizar. A valorizar. Sou um atleta até hoje. Tenho nada a reclamar, brinco com a minha esposa. É o teu Brad Pitt pernambucano. E aí, eu passei a vida me rejeitando, não me aceitando, não aceitando a vida que eu tinha. Agora, não tem jeito, agora eu conheço a verdade. É o que eu mais quero. Para você que está me assistindo, para os meus filhos, meus netos, meus amigos. Caramba, quanta gente, porque o sofrimento é uma garantia por causa do pecado. Eu tenho cabelo branco. Quando eu apliquei meu coração a Deus, eu tinha cabelo pretinho, tinha 27 anos de idade. O vício mudou, pessoal. O vício mudou. E isso é o pecado, a corrupção. Mas o homem interior, ele promete que ele pode crescer e se fortalecer. É com a verdade. Não tem como eu, sem estrutura, eu crescer num lar, no meu núcleo familiar, crescer materialmente, fisicamente. Eu acabo me maltratando, comendo o que não é, boto drogas para dentro que não é para botar. Quer dizer, a minha parte espiritual, que não tem nada a ver com a religião, mas o tratamento do ego, que eu não sou a pessoa mais importante, que eu estou aqui para servir, não para ser servido. Meu Deus, isso é um exercício. O que eu mais vejo é filhos. Os filhos, tem filhos doentes, que estão exigindo, brigados com o pai, com o avô. E eles cheios de culpa, tentando agradar o tempo todo. E o que ele e a criança precisam é se tornar uma criança, receber um novo pai e receber, ser lavado para destruir os sofismas, as mentiras, para vir as crenças verdadeiras. Não é religião, crença não é religião. Crença é aquilo que eu tomo como verdade. Eu não sou idiota, eu creio na verdade. Se você que está aí falar para mim ou qualquer um que é mentira a lei da gravidade, eu sinto lhe dizer que você está louco. Você que está enganado. A lei da gravidade existe. É isso aí.
As leis de Newton também. Cada ação corresponde a uma reação, sentidos opostos de mesma intensidade. Então não tem jeito. Eu tenho que tratar. Ah, mas eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou judeu, eu tenho essa religião. Pega tudo. Para de comer na mão de homens. Na Bíblia não tem hierarquia. Os títulos são para determinar funções para a própria pessoa. Eu me entender qual é o ministério que eu tenho. Meu ministério é de quê? De pastoreio, é o ministério evangelista, de mestre, de ensino. Para quê? Para ser útil. Para ser útil, para pregar a verdade. Porque todo o sofrimento da humanidade está em cima da mentira. Por isso que a Bíblia garante. Vai chegar o momento do juízo. Por quê? Porque vai de mal a pior. Se um prefeito de uma cidade, Nova York, fala uma coisa dessa, meu Deus, ele está agarrado à mentira. A mentira. Para mim é um estágio de loucura. Não devia nem ser preso, devia ser internado no manicômio. É isso, pessoal. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Uma frase está na Bíblia. João 8,32, 36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas até crentes católicos falam muito de boca para fora. Ninguém quer entender a verdade. Quando você fala a verdade, você se torna controverso. Tem uns até que rotulam logo. Está trazendo heresia, está trazendo mentira. Vocês sabem que aqui o subtítulo aqui do Deuteronômio 6 está escrito assim: o fim da lei é a obediência. Que fim é esse da lei? Que é a obediência. Se ele está dizendo que o fim da lei é a obediência, é o quê? Vai lá para o final da fila? Não. Fim de finalidade. A finalidade da lei é a obediência. É apontar o pecado. Deus ama a ordem, ama a lei. Ele ama, ele diz que meus preceitos são maravilhosos. Sabe o que é que restaura a alma? Sabe o que eu estou falando aqui para vocês? Sabe o que é que arranca mentira? Sabe o que é que uma pessoa angustiada, como eu falei, uma deprimida, ela é restaurada? Ela tem vontade de viver, vem alegria nela, não porque ela ganhou nada nem resolveu nada. É por causa da verdade. A verdade é o quê? É os preceitos, a lei do Senhor. Aquilo que ele orienta, isso é bom, não vai aqui que aqui dá morte, aqui dá vida. Vai por aqui. Isso é bom. Então, na verdade, o que eu estou falando é que só tem uma forma da pessoa se libertar. É com a verdade do Senhor. Então, ela nunca, jamais vai acabar. Tem gente que fala que a lei acabou. Olha só. Por quê? Porque ele diz que a lei não salva. Meu Deus do céu, quem disse que lei foi feita para salvar alguém? Não, mas tu não consegue cumprir a lei toda. Senão assim ninguém vai ser salvo. Não, a lei não foi feita para salvar ninguém. Quem foi feito para salvar as pessoas foi a graça do Senhor, que está desde Gênesis até Apocalipse. Não existe salvação sem graça. A graça existe desde Gênesis a Apocalipse. Todos eram salvos e são salvos e serão salvos por causa da graça. Posso até falar isso, desde antes da fundação do mundo. Porque Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Então vou dizer para vocês, a graça é desde antes da fundação do mundo. É isso aí.
Meu Deus, só a verdade liberta. Os católicos fazem ceia. O católico lá come a hóstia. Deus está brincando com a gente. Ele fala assim, quero ver vocês, pegadinha. Depois eu vou perguntar se eu escrevi o que é para fazer, o que não é. Se existe ou se não existe. Meu Deus, está tudo escrito. Só a verdade liberta. Então hoje, a minha busca é na crença. Vocês querem ver uma coisa? Uma vez, eu fui ministrar a palavra, eu falei mal, sabe de quem? De Jacó. Porque eu fui um papagaio de pirata, estava comendo na mão dos homens. E os homens pregam, Jacó é usurpador, mentiroso. Aí ele mudou, lá no Vale de Jaboque. Deus já me perdoou, já pedi perdão a ele. Porque Deus aqui mesmo, em Êxodo, ele fala assim, podem dizer que meu nome é o Deus de Abraão, de Isaac e de usurpador mentiroso. Ele falou isso. Deus que me livre, que Deus perdoe todos aqueles que falaram mal de Jacó. E falam ainda, né? Como não tem hierarquia, mas muitos apóstolos, muitos pastores, bispos falam, né? Olha só, Deus manda dizer que não... Podem dizer que é o Deus de Israel, não. Depois do Vale de Jaboque. Não foi não, pessoal. Ele fala assim, diz que eu sou o Deus de Jacó. Jacó. Ai, meu Deus. Isso é profundo, isso é profundo. Aí tem que continuar buscando a verdade. Não dá, né? Uma coisa que eu estudei 20 anos para agora falar para vocês. Mas olha, só a verdade liberta. Ela chega a dar gozo. Ela dá gozo. Ela nos dá alegria. Ela nos dá alegria. Não tem como estar na mão de dinheiro, mulher, filho, neto. Não tem. Não tem. Eu tenho que estar na mão da verdade. Ela é minha alegria. É ela. Que você possa desfrutar dela. Que essa palavra possa ter edificado o teu coração. Não tem jeito. Se você tem 70 anos, 50, se tem 2 anos de idade, tem que entender que tem que nascer de novo. Tem que se tornar uma criança, nascer, receber esse pai que conhece a verdade e aí ser instruído por ele. Porque o fruto de tudo que ele ensina é paz, amor, benignidade, paciência, tolerância. Sabia? São os frutos do Espírito. É o que gera isso. Porém, andei na contramão atrapalhando o trânsito. A gente acaba andando na contramão. Porque se o mundo inteiro caminha na mentira, poxa, e se você for caminhar na verdade, tu vai na contramão. A gente acaba sendo um ET no mundo. Os familiares falam, agora o Vanderlei agora ficou maluco. Ele não come mais isso, ele não comemora mais essa festa. Ele vai não sei o que, né? Mas o importante é continuar andando na contramão, atrapalhando o trânsito. É isso que tem que fazer. Eu tenho que agradar quem? Eu tenho que amar quem? Então ele falou, obedece a mim, né? Mãe, pai, irmãozinho, filhinho, não. Desagrade o mundo, mas não desagrade a Deus. Porque também quando não desagrada a Deus, a verdade é que ela arrebanha aqueles que têm sede pela verdade. Porque ele mesmo falou, eles amaram mais a mentira do que a verdade. Eles amaram mais a mentira do que a verdade, infelizmente. Né? E ela está aqui, ó, clamando nas praças, disponível. Vinde a mim, comprai sem dinheiro. Não, mas eu tenho 1 bilhão, eu quero a verdade. Não dá. Tem um preço, é sem dinheiro. Tem que crer. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.